Tanjiro ressurge das cinzas para confrontar Muzan. Agora, depois de tanto tempo, conhecendo os pontos fracos do vilão, como será que o nosso garoto Tangerina conseguirá bater de frente com o Michael Jackson das trevas? E os Hashiras? Terão eles morrido com as pancadas que sofreram? Vamos a mais um capítulo de Demon Slayer. Geeks, aqui é o LP e você está no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 193 de Kimetsu no Yaiba. Sim, pessoal, vamos aqui comentar, discutir e conversar um pouco mais sobre esse confronto. O confronto começou entre Tanjiro versus Muzan. E se você quer saber mais sobre isso, já deixa o like nesse vídeo, já se inscreva aqui no canal e também compartilha esse vídeo com seus amigos. E se você quer receber o capítulo 193 fresquinho na sua mão, lembrando que não tem hora para sair, você pode entrar lá no Discord do canal para a gente poder discutir e conversar muito mais coisas. Bom, o capítulo começa com páginas coloridas e a gente observa uma narração envolvendo o Muzan. Tudo que o personagem fez foi para lutar contra a morte. O maior medo do Muzan, e eu acho isso interessante pra caramba, porque tá super interligado ao egoísmo do personagem, é a morte. E ele tem medo de morrer, ele luta de todas as formas contra a própria morte, de não querer morrer e de querer viver eternamente. Isso faz do personagem passar por todas as batalhas e por todas as formas éticas que existia naquele Japão, podemos dizer assim, pré-moderno, né? Nesse mundo pré-moderno, antes de sair do Japão feudal, a gente começa a entender que tudo que ele fez foi para fugir da morte. E o personagem começa a dizer assim que ele não está sentindo tanto medo da forma do Tanjiro, porque ele ficou muito mais forte desde sua última batalha contra o Yorichi. Nas palavras e na mente do Tanjiro, nós começamos a entender que o personagem desta vez conseguiu utilizar a lâmina vermelha sem a ajuda da Nezuko. E isso é muito importante porque ele não precisava fazer com que a Nezuko estivesse no campo de batalha. Mas mal sabe o Tanjiro de que a Nezuko está indo para o centro da batalha neste exato momento. E todo esse confronto, toda essa luta vai ser crucial para a interligação dos personagens. E neste ponto bem interessante que o Tanjiro está conversando ali consigo mesmo, que está pensando ali sobre realmente ter despertado a lâmina vermelha, o Muzan acaba enxergando o Yorichi no lugar do Tanjiro mais uma vez. E ele vai fazendo isso em vários momentos deste capítulo para vocês observarem como o personagem, mesmo não mostrando, mesmo não demonstrando este medo, está enxergando o fantasma da sua vida. A palavra que pode definir a batalha entre Tanjiro e Muzan é tenso. A batalha está muito tensa entre os dois personagens e nesta construção que a gente vai observando a luta, o Tanjiro está tentando ainda utilizar a 13ª forma e que está sendo muito complicado dele aprimorar, já que o Muzan não dá folga para ele. E tudo isso faz com que o personagem ainda caia um pouco em desespero para realmente conseguir bater de frente com o líder dos Onis e impedir que ele consiga avançar. Mas a cada passo que o Muzan dá, a cada golpe que o líder dos Onis dá, acaba realmente limando as forças do Tanjiro ao ponto dele perder a sua concentração. Tanjiro começa a observar o corpo do Muzan e passa a entender como o corpo do personagem funciona.
Ali naquele exato momento ele começa a enxergar os corações do vilão se locomovendo, se mexendo dentro do corpo. Não só o coração, mas o cérebro do personagem também. Vários cérebros e vários corações se mexendo pelo corpo. E ali o Tanjiro começa a entender que esses são os pontos fracos do personagem, que ele precisa acertar esses pontos para conseguir derrotar o vilão. Mas quando o Corvo começa a anunciar de que faltam apenas 1 hora para o sol nascer, o Tanjiro perde a sua concentração. Ele que já estava com a sua concentração ali prejudicada, quando ele recebe esse aviso, é como se toda aquela estratégia que ele havia criado fosse por água abaixo. E por causa desse aviso do Corvo e também de abrir brecha para realmente não estar concentrado, Tanjiro quase é acertado por um golpe do Muzan. Então o personagem volta a si, ele começa a conversar consigo mesmo de que não adianta ficar pensando no tempo para o sol nascer, de que essa batalha será decidida de segundo após segundo e que ele tem que raciocinar apenas 1 segundo à frente, porque se for 2, 3 segundos ele vai ser acertado pelo Muzan. As coisas passam a ficar mais complicadas ainda para o Tanjiro, porque tanto ele e o Muzan sabem que a lâmina vermelha tem um tempo de duração e que essa lâmina vermelha, que é a espada do personagem, é crucial para conseguir fazer com que sua arma continue cortando o Muzan, porque não adianta nada que não seja a lâmina vermelha vai fazer algum efeito específico para que o corpo do vilão não se regenere tão rapidamente. Porque como a gente observou ali nos cortes envolvendo ao Sanemi e ao Obanai, o tempo de regeneração do Muzan é muito gritante quando se trata de apenas lâminas normais. E o fato é que a gente começa a entender que a lâmina vermelha, que o tempo da lâmina vermelha acabando vai ser algo muito complicado para que o Tanjiro consiga derrotar o Muzan. E ali, novamente, observando e lutando contra o Tanjiro, o Muzan acaba enxergando o Yorite no personagem. Esse fantasma que persegue tanto o Muzan e que por mais que ele não demonstre, está claramente demonstrando que está assustado. Ele está realmente recuando, acuado toda vez que ele acaba enxergando o Yorite no lugar do Tanjiro, ele vacila. Por segundos, por milésimos de segundos, ele vacila, mas logo ele percebe que não é o seu fantasma, e sim o Tanjiro, e permanece firme na batalha. E como eu falei pra vocês, o Muzan permanece firme na batalha e ele tenta acertar o Tanjiro. São vários golpes indo em direção ao personagem. Tanjiro consegue defender todos menos um. E nessa abertura que o Muzan tem, ele acerta o Tanjiro em cheio. O Tanjiro é acertado em cheio, mas ele consegue meio que recuar e é o segundo golpe que o Muzan consegue acertar no nosso prota. A questão agora é que quando o Muzan vai acertar outro golpe no Tanjiro, que ainda está com a guarda aberta, ele consegue desviar. E o Muzan fica com aquela dúvida na cabeça de por que o Tanjiro conseguiu desviar desse golpe. O que fez com que o personagem conseguisse desviar desse golpe, e isso começa a criar vários questionamentos na cabeça do personagem. O vilão começa a ficar indignado de que o Tanjiro não está se cansando, porque todo ser humano, uma hora ou outra, enfrentando o Muzan ou não, ele precisa se cansar. E, ao contrário do vilão que não se cansa por causa dos poderes que ele tem, o Tanjiro também não está se cansando. E raciocinando e entendendo um pouco sobre o que estava acontecendo na batalha, não é que o Tanjiro não estava se cansando. Quem estava ficando mais lento, na verdade,
era o próprio vilão. Muzan começa a tentar entender o que estava acontecendo, o porquê dele estar ficando lento, e ele tem um estalo na sua cabeça. Na verdade, ele estava ficando lento por causa da injeção da Tamayo. Olha só, cara, olha só como a Goteishi não dá ponto sem nó. E ele começa a observar de que pode ter sido a Tamayo com sua injeção que pode ter feito ele ficar lento. O Muzan então invoca as células da Tamayo para dar explicação do que está acontecendo. Ele questiona ela se aquela injeção, se o poder daquela injeção não era apenas transformar ele em um ser humano. E ela ali passa a debochar do personagem e o Muzan não aguenta ouvir a Tamayo e acaba massacrando a cabeça dela. Ele passa então a ver as memórias da Shinobu e a personagem estava completamente interligada a Tamayo e também ao Yoshiro. E acabam criando essa injeção de transformar Onis em pessoas novamente. E se a injeção falhar, existe uma segunda consequência. E essa consequência é terrível para o Muzan. Porque quando a Tamayo acabou acertando o personagem, nós tivemos o conhecimento de que se a injeção vacilasse, se a injeção não desse a causa principal, que era transformar o Muzan em ser humano, a segunda consequência era fazer com que o personagem envelhecesse 50 anos em 1 minuto. Sim, Muzan está envelhecendo 50 anos por minuto. É bem interessante o fato de como a Goteishi conseguiu interligar tanto a Shinobu com a Tamayo e também o Yoshiro. A questão muito fundamental desses personagens é que eles estavam sempre trabalhando com venenos e antídotos e a gente não havia interligado isso na época. E como o Kagaya havia ali conseguido interligar esses pontos, através de todo o roteiro, criação da Goteishi, que é a autora desse mangá, de uma forma que não ficou forçado. Ela acabou utilizando até mesmo essa saída da Shinobu para fazer esse sacrifício, e nessa luta contra o Muzan, até mesmo a Shinobu é uma peça fundamental para conseguir derrotar o Muzan. Todos os Hashiras foram peças fundamentais para a derrota desse grande vilão. Muzan então diz que não está envelhecendo por causa do seu poder estar diminuindo. Essa questão que a gente começa a entender um pouco mais sobre o personagem acaba ficando claro, e que ele começa a ficar preocupado até mesmo com a estética do seu corpo. Ele fala que conforme ele vai passando o tempo, conforme ele vai calculando as coisas, que as consequências dessa injeção vai ser muito forte para ele. E por causa do tempo que já se passou na batalha, foram quase 9.000 anos que o personagem acabou envelhecendo. E ele até mesmo fica preocupado com coisas simples, da forma de que a cor do seu cabelo não irá voltar a ser preta. Olha a coisa, cara. O egoísmo do personagem é tão grande que ele está preocupado ali no meio da sua batalha, conforme a cor ali que o cabelo dele vai voltar ao normal ou não. Então ele vai ter que permanecer com o cabelo branco para sempre. Nesta questão, nestes pontos de vista, a gente vai começando a entender e se aprofundar mais nesses questionamentos envolvendo o Muzan de uma forma muito mais interessante. E novamente a informação é dada para o Corvo de que faltam agora 59 minutos para o sol nascer. E o Tanjiro então vai para cima do Muzan utilizando novas formas da respiração do sol. Nesta questão, o Tanjiro tenta criar uma abertura, tenta ali fazer com que mais um ponto seja dado, mas continuamente ele acaba falhando, e ele ainda não havia entendido como a 13ª forma ou a dança do Deus do Fogo funcionava. E no meio desses questionamentos do Tanjiro de como a dança do Deus do Fogo funcionava, ele acaba quase perdendo a sua cabeça para o Muzan. Mas na hora que o Muzan ia acertar a cabeça do personagem,
ele consegue desviar. De uma forma a queima-roupa, o Tanjiro começa a desviar dos poderes do Muzan, surpreendendo o personagem, o vilão e também ele próprio. E ali ele passa a entender que finalmente havia entendido a dança do Deus do Fogo, que a 13ª forma da respiração do Sol era algo que ele precisava utilizar duas formas da respiração continuamente de uma forma infinita. E ali, tentando criar uma abertura contra o Muzan, o capítulo acaba. Agora que o Tanjiro conseguiu entender a dança do Deus do Fogo, finalmente a luta começou. Acredito que nos próximos capítulos nós teremos o desfecho final. Ainda faltam 59 minutos para o capítulo. Ainda faltam 59 minutos para essa batalha acabar e a gente ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte chamada Kimetsu no Yaiba. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vocês que esperam tanto pela sexta-feira aqui no canal pra gente narrar, comentar, conversar. Deixem aqui nos comentários, bomba de comentários, já deixa o seu like, comenta, já deixa o like nesse vídeo pra gente poder realmente fazer com que mais pessoas cheguem aqui no canal. Ah, e se você gosta de um joguinho bem maroto, tem o meu jogo Filmes e Emojis que aparece todo começo de vídeo aqui pra você jogar. Sim, é um jogo desenvolvido pelo Geek Brasil e que você pode descobrir o nome das fases envolvendo também animes, séries, filmes e games através dos emojis que vão aparecendo na tela do seu celular. Então, vai lá na Play Store, baixa o jogo ou vai no card que apareceu no começo desse vídeo ou na link de descrição, em algum lugar o link vai aparecer na Play Store, ele também está lá disponível, vai na barra de pesquisa, coloca lá filmes e emojis e baixe agora o jogo para nos ajudar. Isso é tudo, pessoal! Valeu!